Olá, sejam muito bem-vindas ao BG Talk. Esse episódio muito especial para mim, porque além de conversarmos sobre saúde, os seus cuidados no universo feminino, eu recebo meu parceiro de vida, Rafael, meu esposo urologista, que cuida da saúde masculina, para conversarmos um pouquinho com vocês sobre a importância dos casais estarem juntos e conectados na saúde, no cuidado, na vivência diária como casal, né? Olá, meu bem. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar aqui nesse novo momento seu, nessa nova estruturação, nesse novo momento, né, que é a criação do BG Talks, que eu acho que é uma nova fronteira, um novo universo que você abre tanto para as suas pacientes quanto para os meus pacientes também, a fim de que nós conseguimos construir justamente essa questão do tratamento do casal, dessa vida a dois, que muito tem para nos beneficiar tanto a nós quanto aos nossos clientes, nossos pacientes. Espero que seja um momento de eterna construção e que conseguimos contribuir para a saúde do casal. É isso mesmo. E entendendo que a saúde ela vai muito além desse cuidado interno, né? Sobre conectar, sobre autoconhecimento, sobre o conhecimento, né? Quando eu criei o Vegetalks, o meu sonho é realmente levar a informação para mulheres, para casais que muitas vezes estão distantes do consultório, em outras cidades, em outros estados, mas que a informação possa ser um gatilho dele procurar ajuda, procurar cuidado, o quanto nós podemos, como especialistas e referências nessa área, contribuir com a saúde do casal. É verdade. Eu costumo dizer assim, a mulher, geralmente, quando ela tem a sua primeira menstruação, né, geralmente a mãe já vai, já trilha esse caminho e leva ela para a ginecologista. E assim ela dá o segmento no seu cuidado com a sua saúde, e daí vai até o final da vida. O homem, geralmente, quando ele inicia lá a vida sexual, ou inicia a fase da puberdade, né, geralmente ele é deixado de lado, né? Ele fala, olha, vai procurar um urologista lá quando está com 40, 50 anos, ele volta no consultório e fala, ô doutor, agora chegou a hora de eu cuidar da minha saúde, né? E na verdade essa saúde tem que iniciar de modo muito similar ao que acontece com a mulher. Você iniciou a puberdade, aquela questão de estar conhecendo o seu próprio corpo, o homem tem que procurar um urologista para justamente iniciar esses cuidados, né? Entender o seu corpo, entender como que é o desenvolvimento do corpo do homem, e de aí em diante ele dá seguimento também de forma muito similar ao universo feminino. E é incrível, né? Porque nós, casados há 17 anos, né? Desde da faculdade, nós nos casamos, fizemos a residência, que é a fase de especialização do médico, juntos, né? Eu, como ginecologista, o Rafael fez cirurgia geral e urologia na sequência, e nos conectamos como casal e como cuidado na medicina de casais, né? E nós vivemos isso diariamente em consultório. Quantas mulheres me procuravam, né, para ajuda para essa fase de modulação hormonal, principalmente entre 35 e 40 anos, e logo depois da melhora ela falava, doutora, e meu esposo? Ele precisa também estar bem. E aí, na vida, né, não existem acasos, né? Tudo é propósito. Eu falo que Deus conecta muito além do que o que a gente imagina, né? Os princípios e os propósitos. Então, nós estamos juntos, casados há 17 anos e cuidando de casais, né? Que eu acredito que transborda para famílias, né? Esse cuidado, o casal feliz, o casal bem conectado, né? Vivendo da melhor forma, né? A sua família, a sua saúde e o seu relacionamento. Isso é verdade. Casados há 17, juntos há 20, né? Não tem 20 anos já, 2 décadas. Eu tenho muita paciência mesmo, gente. Corta, corta, corta. Brincadeiras à parte, mas assim, o quão é importante essa plenitude, né? Eu sempre gosto de falar e conversar com os pacientes, eu falo bem assim, geralmente, ó, existe um tripé, que é o tripé da sua saúde. Esse tripé engloba você ter um sono adequado, você ter uma dieta muito balanceada e você fazer atividade física regularmente. Isso é o tripé da mudança do estilo de vida, né? E junto a esse tripé, você tem que colocar a qualidade de vida baseado também na sua reposição dos seus hormônios, das suas vitaminas. Eu costumo fazer uma analogia para os homens, eu falo, é igual você cuidar do seu carro, né? Você não vai lá, não troca o óleo do carro, troca o filtro de ar, o filtro de óleo, troca a pastilha de freio, né?
troca o pneu quando necessário, faz todos os ajustes, né? Por quê? Para que esse carro dure mais tempo, né? Para que ele não tenha um problema, porque ele não funda o motor. Porque fundir um motor é bem mais trabalhoso. O corpo humano é muito similar a isso, com uma diferença, né, meu bem? O Uhum. corpo humano geralmente não tem peça de reposição, e o carro sim. Então você não pode deixar aguardar você chegar numa fase um pouco mais rudimentar, mais catastrófica, para você tomar uma decisão. Isso passa por um cuidado prévio, pela manutenção, pela reposição das suas vitaminas, dos seus hormônios, para que você performe de uma forma muito surpreendente e que você entregue o seu melhor na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, no seu trabalho, para o seu ecossistema de amizade. Eu acho que isso transfigura muito o que nós queremos entregar, né, quando nós falamos no tratamento de casal. E é muito interessante porque eu falo que era como se fossem dois universos diferentes, né? O universo feminino e o universo masculino, que se juntam como casal. Então, o quanto é importante ter essa empatia e esse cuidado e entender a fase que cada um está vivendo, né? Biologicamente falando, as mulheres passam por mudanças hormonais de maneira muito precoce, entre 35 e 40 anos no máximo. Ela já começa a deficiência de alguns hormônios, que finaliza na deficiência absoluta lá na menopausa, mas começa de maneira muito precoce. E aí começam sintomas, né? Cansaço, indisposição, desmotivação, baixa de libido. E é muito interessante porque algumas mulheres já vêm para a consulta com o marido. E aí senta o casal e fala assim para mim: doutora, fala para ele o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo não sou eu, são meus hormônios. E eu costumo dizer assim, sim, os hormônios contribuem, a gente tem que olhar para dentro, para a orquestra interna, né? Porque essa mudança, lógico, traz mudanças em sintomas, início de alguns sintomas. E um deles, que é algo que impacta muito na vida do casal, é a sexualidade, né? É a baixa de libido, é o cansaço dessa mulher. E o que acontece? Em geral, o homem ele não consegue entender algo que ele não está vivendo. Eu costumo dizer assim para a paciente, é como se você fosse explicar para o seu marido o que é estar grávida. Ele vai compreender, ele vai ter empatia, mas ele não vai sentir, né? Sentir na própria pele tudo aquilo que você está sentindo, o enjoo, a insônia, a dor nas costas, enfim. Então, por amor, nós temos a empatia, entendemos essa fase de mudança e vamos juntos buscar uma ajuda, né? Buscar um cuidado para devolver para a sua saúde, para o seu organismo o que falta, o que você necessita para estar cada vez melhor, né? E aí eu queria que o Rafael contasse para a gente também como que acontece essa consulta do homem. Em geral, como ele chega até você, me conta. Eu acho que essa parte é muito bonita, como se fosse meio uma declaração de amor, né? O marido, a esposa ir junto para tentar compreender justamente qual que é a dor do outro, né? O que que ele está sentindo para você tentar ajudar da melhor forma e você contribuir para que ela saia desse momento de dor, né? Para você trazer aquela pessoa que você conheceu, né? Que você tá vivendo essa jornada da vida, né? O homem também, bem, geralmente é muito similar, né? O homem, com as alterações hormonais, né? Aquelas questões de alteração de humor, fica aquele cara ranzizo, emburrado, não quer saber de nada, nada tá bom, entendeu? Fica irritado, é, deixa de fazer atividade física, né? Começa a cursar com aquela questão de perda de massa muscular, ganho de massa gordurosa, né? Só quer ficar sentado no controle vendo as séries, né? Ah, vou maratonar nesse final de semana, né? E esquece de cuidar da sua saúde, né? É muito importante. Existem diversas formas de você envelhecer, né? Você pode envelhecer de uma forma saudável, para você chegar nos seus 60, 70 anos caminhando, brincando com seus netos, viajando com sua esposa, fazendo uma maratona, entendeu? Nadando. A escolha de vida que nós fazemos no passado vai refletir no nosso futuro. E o Uhum. homem hoje mudou um pouco essa configuração, com a informação, né? Com esse acesso mais formal a vídeos, a podcast como esse, né? A pessoa consegue ter acesso a informações que fala, poxa,
realmente eu estava fazendo errado, mas agora chegou o momento da mudança. Uhum. Chegou o momento de eu me cuidar, né? De eu olhar para mim, né? Olhar para minha autoestima, né? Olhar para o meu interior e falar, pô, esse cara tem que mudar, entendeu? E o homem tinha muito esse tabu, mas esse tabu cada vez mais vem sendo vencido. E eu agradeço muito vocês, mulheres também, às vezes as filhas, os filhos, de contribuir para levar o seu pai, né, o seu tio, o seu avô, para esse universo do seu autocuidado. Saber que esses tabus são lendas e que, na verdade, nós precisamos vivenciar essa transformação para novamente entregarmos o melhor na nossa vida. E como é bonito, né, quando alguém da sua família, né, a sua esposa, o seu filho ou a sua filha, se importa com você, né, e vai junto ou cuida, né, para que você faça essa jornada de prevenção. Eu falo que a medicina evoluiu muito hoje, olhando para um aspecto de prevenção, a medicina de prevenção, né? Hoje o que nós queremos realmente é viver muito, mas estar cada vez melhor, por inteiro, né? No trabalho, na casa, no casamento. E a medicina de prevenção vem para acrescentar nesse aspecto, né? Entendendo hoje a nossa jornada de mudança, lá com 35, 40 anos, o que deixa de ser produzido, entendendo que é devolução. Você deixou de receber algo, deixou de produzir algo, vamos lá devolver para o seu organismo, melhorando sintomas que muitas vezes pareciam só cansaço e, na verdade, muitas vezes não é. Por isso a importância de investigar, né? Muitas mulheres chegam para mim com o esposo e falam: doutora, fala para ele, não é porque eu não amo mais, é porque eu realmente estou cansada. E quando você faz uma pesquisa dessa mulher, né, uma conversa com ela, o que ela traz? Eu estou cansada para tudo, sexualmente, fisicamente, mentalmente, né? Eu estou desmotivada para coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de ir no shopping, eu não quero mais. Eu gostava de ler um livro, eu não quero mais. Então, por trás desse cansaço sistêmico, tem algo que precisa ser olhado e ser cuidado, né? E como casal, procurar essa ajuda, procurar essa informação, né? E é muito bonito, porque as mulheres, elas têm uma empatia natural feminina, né? A mulher olha muito para o outro, ela cuida muito do outro. E quando elas melhoram, elas falam: eu preciso levar meu marido, ele precisa melhorar, ele precisa estar bem também. Então, olha que bonito, né? Quando a gente pode todos juntos caminhar para o mesmo propósito de saúde, de bem-estar, de energia, de motivação, né? Eu queria que o Rafael compartilhasse um pouquinho com vocês qual é o principal medo do homem nesse processo de envelhecimento. Qual a motivação que eles te procuram? O homem geralmente, né? O homem, assim, essa questão sexual está muito intrínseco na masculinidade, né? Então, o homem, assim, a partir do momento que ele percebe, pô, já não está funcionando mais, eu não estou tendo aquelas ereções que eu tinha anteriormente, eu não acordo mais, o homem geralmente tem aquela ereção matinal, que acorda de manhã com a leve ereção, e quando ele começa a ter essa percepção que ele não está mais funcionando como funcionava anteriormente, ele fala, opa, a luz vermelha acende na cabeça, ó, alerta, alerta, alerta. E aí, geralmente, quando ele vem procurar o auxílio, né? E eu tenho uma boa notícia para vocês, homens. Assim, tem tratamento, tá? Existem hoje, como a medicina evoluiu muito, existem desde medidas comportamentais que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, até tratamentos bem específicos para melhorar tanto a questão da disfunção erétil, a questão também relacionada à ejaculação precoce, tá? Então, isso hoje nós temos um arsenal de tratamento, que vai desde medicações orais, né, passando também por questão de injeções, passando por procedimentos cirúrgicos que podem melhorar a qualidade de vida do homem e proporcionar um bem-estar, restabelecendo essa questão de uma vida sexual mais saudável e mais produtiva, melhorando a relação do casal. Isso mesmo. E como que é incrível quando juntos, né, podemos avançar, podemos evoluir nesse autocuidado, né? Eu vejo que a informação que nós queremos trazer aqui para você é: existe um cuidado
que vai além dos exames de rotina, né? A rotina na busca de doença, ela era uma perspectiva. Hoje, a medicina está numa rotina de busca de bem-estar, busca de longevidade, de autoconhecimento, né? De informação dos porquês, das resoluções dos porquês, para que cada vez juntos possamos avançar e estar no melhor momento e na melhor fase, né? No homem, conta para mim quais são os pilares para essa saúde masculina. O primeiro pilar é a busca pela saúde, como você mesmo falou, meu bem. Eu acho assim, antigamente havia uma busca, esse ponto que você tocou é muito importante. A medicina sempre baseou a medicina mais cartesiana naquela questão, vou tratar a doença, vou esperar a doença aparecer para eu buscar o tratamento. E hoje não, você tem que ter hábitos de vida saudáveis, justamente para você evitar que essa doença chegue. E se porventura você tiver uma predisposição familiar, uma predisposição genética, algo que realmente torna você mais suscetível a um tumor, a algum problema cardiovascular, né, a alguma outra doença que possa comprometer o seu bem-estar, você fazer a sua parte no que tange a melhorar as suas perspectivas de não desenvolver essa doença, tá? E assim, os pilares que eu acho essencial, meu bem, que eu acho não, que são essenciais realmente, essa questão de você ter um sono de qualidade, ou seja, você à noite recarregar a sua bateria. Se você não dorme adequadamente, no outro dia você vai estar irritado, você vai estar cansado, você não vai produzir como você tem que produzir, né? Você não vai entregar o seu melhor no ambiente que você vive, né? Um segundo pilar é a atividade física, né? A atividade física ajuda a produzir testosterona, né? Ela estimula a nossa farmácia endógena, né? Então vai proporcionar ganho de massa muscular, vai melhorar a sua autoestima, né? E vai melhorar também a sua performance. Um outro pilar muito importante é a alimentação. Eu costumo falar para os pacientes assim, olha, tudo que você tem que abrir é menos saudável. Tudo que você tem que descascar geralmente é mais saudável, tá? Então, tenha uma alimentação de qualidade, né? Evite enlatados, embutidos. Tente fazer a sua comida em casa. Essa questão de fazer a comida é uma coisa tão sensacional que você une até a sua família em volta da mesa, tá? Você colocando a sua família em volta da mesa, você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa mais próspera na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. E o outro pilar que eu acho fundamental é justamente você tratar alguma disfunção que você tenha numa fase inicial. Eu volto naquela questão que eu falei do carro, né? Não espere que o motor funda, né? Faça as manutenções periódicas para que você viva e viva com muita qualidade. Perfeito. Eu queria que você falasse também, Rafael, para os homens que nos escutam e nos assistem, né? Em que momento que habitualmente acontece a andropausa? Na verdade, às vezes os homens nem sabem sobre a andropausa. Então, vamos contar um pouquinho para eles o que é a andropausa e qual que é a idade habitual que o homem também passa por essa mudança. Essa é uma pergunta muito bacana porque a resposta é um pouco complexa. Já começa na questão da definição, né? Andropausa, eu gosto do termo andropausa que fica mais fácil para o homem entender, mas na literatura existem diversas definições. Deficiência de testosterona, vocês vão encontrar como distúrbio androgênico do envelhecimento masculino da EM, vai encontrar também como andropausa, tá? Mas é importante que você saiba que você tem essa percepção que está acontecendo algo errado com o seu organismo. Geralmente, a partir dos 35 anos de idade, os níveis de testosterona já começam a cair, entendeu? E ele vai caindo gradativamente. Existem diversos fatores que influenciam isso, tá? Hoje em dia nós sabemos que a obesidade é um fator muito importante, o sedentarismo é um fator muito importante, e a dieta que você leva, o estilo de vida, também são muito importantes nessas questões. Lógico, se você faz uso, por exemplo, de algumas substâncias que podem prejudicar, como antidepressivos, né? Alguns antiácidos também entram nessa conjuntura. Alguns alimentos também podem contribuir para essa diminuição dos níveis de testosterona. Então, você tem que estar atento, principalmente, a essas mudanças que vão ocorrer a partir dos 40 anos de idade, tá? Rafael, mas e aí?
a testosterona só ajuda na questão sexual? Isso é um erro que os homens cometem muito. Não. A testosterona, ela é um hormônio que influencia diversos órgãos do nosso organismo. Ela auxilia no ganho de massa muscular, ela auxilia na perda de massa gordurosa, fortalece os ossos, estabiliza o humor, melhora a memória, melhora a cognição, dá mais energia, melhora a libido também e a função sexual. Vocês viram que eu deixei para falar esses dois itens relacionados à sexualidade por último, tá? Apesar de não ser o menos importante, a testosterona trabalha em todo o nosso corpo. Então, homens, é muito importante que vocês entendam isso. Testosterona é o hormônio masculinizador. Testosterona é vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de trazer para as mulheres sobre algo visual. Eu costumo dizer assim: você olha para uma criança, né, com 5 anos de idade, a menina, ela pode ser magra, né, ela pode ter um biotipo magrinho, mas ela tem uma barriguinha igual uma barriga d'água, né? A gente olha para nossa filha, ela é assim, ó, rolicinha na barriga, né? As crianças nessa fase são dessa forma. Quando essa menina chega na pré-puberdade, próxima ali dos 10, às vezes até um pouquinho antes, 10, 11 anos, pela produção natural do hormônio dela, o corpo dela muda completamente. Ela passa a ter cintura, quadril, longilínea, né? Olha o poder de uma orquestra hormonal. Quando essa menina, lá na vida adulta, lá na menopausa, já mulher, não faz modulação adequada, olha como são as nossas avós, né? Do mesmo jeitinho, a barriguinha ela pode até ser magra, mas a barriguinha perde a cintura e tudo mais. Eu gosto muito desse exemplo para as mulheres entenderem, visualmente falando, o que uma modulação hormonal impacta, né, natural dela. Imagine na célula que é o micro. Então, quando a gente fala de modulação hormonal, nós médicos que trabalhamos com essa parte de prevenção, nós estamos entendendo que quando uma paciente faz uma modulação hormonal, que ela faz uma medicina de prevenção, nós estamos olhando para a prevenção de doenças. Os sintomas melhoram sim, com certeza, mas eles são indicadores de uma célula saudável que continua recebendo aquela produção, né, que você anteriormente tinha natural. E hoje, com a modulação, nós conseguimos trazer essa sensação de manutenção para o organismo, mantendo assim um equilíbrio para a célula, né, uma continuidade. Imagina realmente uma terra que volta a receber água, né? É a sensação que o organismo tem nas suplementações, seja de uma vitamina, de um antioxidante, de um mineral ou de um hormônio bioidêntico, né, isomolecular. Então, a importância de olhar para a medicina de prevenção e olhar para, sim, melhoram os sintomas, mas sim, contribui para a prevenção de várias doenças que aconteciam pelo envelhecimento celular, muito pelo envelhecimento celular. Parkinson, Alzheimer, doença cardiovascular em mulher, né? Alguns cânceres, já temos vários estudos sobre prevenção com modulação bioidêntica. Então, a importância de você ter esse conhecimento, né? Muitas mulheres têm medo da reposição hormonal pelo risco de câncer, que existia num estudo lá antigamente, de 2002, que era um estudo sobre hormônios sintéticos na saúde feminina. Hoje nós estamos em um outro momento. Então, sim, é importante fazer a sua reposição com um especialista, por isso nós estamos aqui trazendo essa informação de qualidade para você, mas sim, você tem esse direito, você tem que ter esse cuidado de saber da sua saúde, de ter esse conhecimento para fazer a sua melhor escolha. Muitos médicos não falam, né? Quando a paciente não vai fazer a reposição, quais são os riscos de não fazer uma reposição, né? E agem como se fosse, é natural do envelhecimento. Hoje a gente sabe que não é. Tem sim como prevenir, tem sim como você estar melhor, e você tem necessidade desse conhecimento para, junto ao seu médico, realizar as melhores escolhas, né? E para o homem também. Existe uma definição também que fala a respeito da inflamação crônica subclínica, que é mais ou menos como se fosse a sua inflamação a nível celular. Não é inflamação como se fosse um abscesso, um furúnculo que você tinha anteriormente, que você ia lá e drenava, tá? Isso é inflamação a nível da sua célula, que prejudica o funcionamento de diversos órgãos no seu corpo e acaba trazendo alterações para você. Nesse contexto,
falando também um pouco desses dogmas que existem em relação à reposição hormonal, tá? Existem indicações realmente e contraindicações da reposição hormonal. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão do câncer de próstata. Antigamente era proscrita a questão de reposição hormonal em câncer de próstata. Você era praticamente degolado, se falasse em reposição hormonal. Isso foi baseado em estudos há quase 100 anos atrás. Os colegas na época que fizeram o trabalho ganharam até o prêmio Nobel, porque fizeram um trabalho em ratos, viu a fosfatase ácida, falou que aumentava, falou, não, isso dá câncer de próstata, então não pode. E isso, a testosterona foi demonizada por mais de 70 anos, até que começou na década de 80, novos estudos, fazendo, olha, realmente não dá, olha, só repondo, o hormônio paciente ele está ficando bem, não está desenvolvendo. Hoje em dia já se sabe que a testosterona, ela até, em pacientes que têm câncer de próstata, que não fez reposição hormonal e quem fez, geralmente quem fez reposição hormonal, desenvolveram tumores menos agressivos do que de quem não fez a reposição hormonal, tá? Então, hoje nós temos basicamente 3 contraindicações ainda para a reposição de testosterona, tá? É um paciente que tem câncer de próstata em atividade, principalmente foi um câncer de risco intermediário e alto risco. Câncer de baixo risco, já tem trabalhos que fazem que podem fazer reposição hormonal, mas isso tem que ser discutido, conversado com o paciente, com a família. Paciente que tem câncer de mama, sim, homem também que tem câncer de mama, apesar de ser um tumor muito raro, pode. E paciente que ainda está querendo ter filhos, porque, entre aspas, toda reposição hormonal pode cursar como se fosse como um anticoncepcional, tá? Então, quem se enquadra nesses 3 quesitos, geralmente não pode fazer reposição hormonal. Todos os outros parâmetros, converse com o seu médico, converse conosco, que nós esclarecemos para você qualquer dúvida que você tenha em relação à reposição hormonal, tá? Seja de testosterona, seja algum outro hormônio que você tenha deficiência. Isso é muito importante, porque hoje na internet, né, tem muitas condições, muitas informações, e isso às vezes, em vez de contribuir para o paciente, acaba gerando dúvidas, e nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas. E o que eu acredito, né, como ginecologista, há mais de 10 anos cuidando só da parte hormonal e longevidade, é que a informação, ela não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Né? A informação está, sim, disponível, os estudos existem, mas cada um está olhando para aquele seu segmento. Né? Então, como especialista, a importância que temos em trazer essa informação de qualidade, para que você que está nessa fase, 35, 40 anos, tenha o conhecimento para ter as melhores escolhas. Hoje, para mim, quando uma paciente chega na menopausa não tratada, eu tenho medo da menopausa não tratada. Por quê? Ela tem risco para uma série de problemas, não são só sintomas. A menopausa é um estado a partir de então, a menopausa não passa. Ela deixou de produzir hormônios. E se ela não recebeu essa água na terra dela, ela entrou sim em estresse oxidativo para uma série de doenças. Então, a importância dessa mulher ter o conhecimento, fazer a escolha assertiva, né, sobre cuidados, uma equipe multidisciplinar, quem conheça e seja referência nessa parte hormonal, aí onde você esteja nos ouvindo, para que você tenha as melhores escolhas. Hoje, nós temos muitas literaturas de qualidade. Eu costumo indicar alguns livros durante a consulta, para o paciente ter a informação de qualidade, acesso a alguns estudos, né, que estão mais fáceis de serem acessados, para que a mulher tenha esse conhecimento, tenha esse empoderamento de decidir como ela quer envelhecer, na verdade, como ela quer viver, né? Porque a longevidade é sobre viver melhor. E hoje, nós com 40 anos, estamos ressignificando. Muitas mulheres com 40, 60, voltando para o mercado de trabalho, realizando novos sonhos, às vezes mudando de profissão, né? O quanto nós, médicos, que estamos envolvidos nesse cuidado à saúde, podemos contribuir para essa mulher ter mais energia, ter mais disposição, mais foco, mais cognição. A história da montanha, né? Temos uma montanha na nossa frente. Se vai ser uma montanha ou um degrau, é como nós estamos de frente a ela, né? É verdade. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu acredito muito também, é que cada ser humano tem que ser visto na sua individualidade. Não existe receita de bolo para todo mundo, Sim. tá?
Às vezes uma coisa que faz bem para a Bruna não faz bem para mim. Isso é normal, tá? Então, o tratamento, você tem que levar em consideração as características de cada cliente, cada paciente, na sua individualidade, entendeu? Isso é muito importante, por isso que essa personalização do tratamento é fundamental, tá? Sim. Às vezes vai dar uma orientação para um paciente, às vezes ele tem obesidade, às vezes ele é sedentário, às vezes ele tem a questão emocional, às vezes não tem nada do Uhum. ponto de vista físico, clínico. Às vezes ele está com alguma dificuldade da parte emocional, né? Do sistema límbico, né? Bem? E às vezes essa questão da emoção e da razão acaba influenciando na qualidade de vida do cliente ou do paciente. Então, vocês, homens, é muito importante também, além de cuidar do físico, cuidar da parte mental, da parte emocional. Uhum. A saúde como um tripé, né? Física, emocional e espiritual dentro do que cada um acredita. O quanto é importante caminharem juntos, né? Todos esses pilares para que você tenha transborde saúde, transborde bem-estar. Eu falo que nós somos energia, a energia da casa, a energia da família, né? O quanto é importante para os filhos os casais estarem conectados, estarem em sintonia, olhando para o mesmo lugar, olhando para o mesmo cuidado, né? E estarem cuidando juntos da saúde é sobre isso, olharem para o mesmo lugar. Queremos estar na jornada de longevidade juntos, construindo juntos, diariamente, o nosso melhor, né? Sobre empatia, sobre conexão e sobre cuidado. É verdade, isso é muito fundamental. Os objetivos têm que estar realmente alinhados, né? Você tem que estar olhando para o mesmo horizonte, com o mesmo objetivo, você traçar a sua jornada, entendeu? Falar, é esse caminho que eu vou seguir, é isso que eu quero para a minha vida, é isso realmente que vai fazer eu vivenciar o meu melhor, né? E que vai fazer eu entregar o meu melhor para o ambiente que eu vivo, para o meu ecossistema, para as pessoas que eu amo, né? E para as pessoas que vivenciam o meu dia a dia. Então, para você, casal que está nos ouvindo por aqui ou assistindo, olhe para a sua saúde, olhe para a sua esposa ou para o seu esposo, né? Com carinho, com empatia, olhem para o mesmo lugar, cuidem da saúde, dos hábitos, né? Do estilo de vida, para que cada vez vocês estejam mais juntos, mais felizes, com mais saúde, né? A saúde é um pilar. Eu falo que sem a saúde nós não realizamos nada, 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 né? E a gente não precisa perder para valorizar, né? Nós não precisamos deixar de enxergar para valorizar a visão, deixar de andar para valorizar andar e estar todo dia em pé. Então, é muito importante nós valorizarmos a nossa saúde e cuidar dela. Através dela, nós realizamos tantos outros pilares na nossa vida, né? Com certeza. A saúde é um pilar fundamental e eu convido vocês, homens, tá? Que ainda tem algum receio, que tem algum medo, né? Que tem vergonha, né, meu bem? Os homens têm vergonha. Sim. Eu recebo no consultório e falo, doutor, não tem um exame mais novo aí, não? Ainda aquele tradicional e velho e antigo e ainda proveitoso exame digital do reto, toque retal? Sim, ele ainda traz algumas informações. Nós temos algumas opções hoje, como a ressonância multiparamétrica de próstata, que pode contribuir muito para nós nesse intuito, tá? Mas o exame ainda é um exame clínico, é um exame de fácil acesso, disponível em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Desde que o médico tenha experiência para fazê-lo, é um exame que é muito fácil e ainda traz muitas informações para nós, tá? Lógico que ele isolado não é o único exame, a gente tem que fazer ele juntamente com o PSA e a partir daí nós determinarmos se haverá necessidade de fazer algum exame complementar, tá? E juntamente com isso, nós fazemos também essa avaliação hormonal, essa avaliação dos níveis de vitaminas, a avaliação clínica, que é muito importante também, tá? Eu costumo falar quando eu falo, olha, a avaliação clínica sua é fundamental, tá? Não adianta eu pedir um monte de exames para você se eu não vi você clinicamente, se eu não aferi sua pressão, se eu não vi o seu peso, não vi sua altura, vi sua circunferência abdominal, entendeu? Fiz o exame clínico da sua genitália detalhado para que eu consiga entregar o melhor para você e que nós tenhamos uma conduta muito assertiva
no seu caso e na sua personalização do tratamento. É sobre isso, né? Merecemos o melhor cuidado, merecemos a melhor investigação, merecemos ter um estilo de vida saudável, né? A medicina integrativa, 50% cabe o estilo de vida. Por isso, durante a consulta, falamos muito sobre isso, né? Cuidados com sono, as melhores escolhas, como nós estamos e como nós queremos estar. Lembrando que tanto na saúde feminina quanto na saúde masculina, os seus 60 anos iniciou aos 20. Os seus 20 iniciou lá na infância, né? Então, hoje é o dia de começar a cuidar da sua saúde. Se você ainda não começou, é hoje o dia. Porque você está construindo os seus próximos anos com saúde, né? Não tem que esperar chegar lá com 35, 40 anos para olhar para ela. Ela é todo dia, é um pilar. Então, a importância de cuidar dessa saúde, né? De ter esses cuidados para que você esteja cada vez melhor na longevidade. Maravilha. Meu bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu quero parabenizá-la pela iniciativa. Que Deus cubra de bênçãos esse canal, que você, a cada dia, prospere ainda mais, que você traga muita informação para as mulheres, né? Para os homens também, para as filhas das mulheres, né? E que isso seja muito peculiar e que você consiga atingir o coração de muitas mulheres e transformar muitas vidas e muitos lares. Meus parabéns e que Deus ilumine essa nova jornada. Amém, recebo. Quero agradecer pelo carinho, pelo cuidado, né? Para quem nos conhece, sabe que o Rafael sempre está comigo em todos os projetos, em todos os sonhos, né? Muito além do consultório, eu sempre tive o sonho de levar conhecimento, levar informação como propósito de vida, para contribuir através do meu conhecimento com a saúde feminina, agora saúde de casais. Muito obrigada. Quero agradecer cada uma de vocês que acompanha aqui o BG Talk e dizer que vem mais novidades por aí. Com carinho, vamos juntas. A internet não tem fronteira, né? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.